Deputado, eu queria retomar um ponto que foi levantado pelo Mano e pela Stephanie, que é relacionado a essa questão dos desastres que São Paulo passa, que o Brasil inteiro passou, e que a deputada falou que tem lutado no Legislativo com a apresentação de projetos. Mas eu acho que a gente precisa também pensar sobre outra perspectiva, que é a mudança de polo, né? A gente sabe que quando a gente a pessoa senta na cadeira do Executivo, é uma outra tomada de decisão, é diferente a forma de atuação. E aí eu queria saber da deputada especificamente se já existe no projeto de governo que está sendo construído para a candidatura alguma conduta específica e direcionada para lidar com essa questão dos desastres. Se a deputada já pensa numa secretaria específica só para cuidar dessas questões, se existe algum direcionamento mais específico, porque a gente sabe, o Evandro citou essa questão, né, da Tabata como mudança, e como pessoa a gente consegue ver isso pela sua trajetória, né, pela sua postura como parlamentar, mas a gente sabe também que por trás da atuação de um político, principalmente do chefe do Executivo, existe uma questão partidária que é muito forte. E aí, por isso que a gente sempre faz questão de questionar sobre isso, porque quando chega nas eleições, as candidaturas se preocupam mais em atacar os candidatos do que em exibir os programas de governo. Então eu queria saber se já existe, por parte da sua construção de projeto de governo, algum tópico direcionado especificamente para o direito dos desastres, porque a gente sabe que a gente vai precisar de políticas públicas para isso, que o Executivo vai precisar do apoio do Legislativo, mas que essa postura vindo do Executivo é muito importante. Perfeito. O primeiro ponto a ser feito é que a forma como eu enxergo o mundo, não é nem a forma como eu atuo politicamente, ela passa por duas visões que infelizmente fazem falta à política. A primeira delas é a importância do diálogo. Eu falava muito dessa ponte entre a periferia e as regiões nobres de São Paulo, mas tem a polarização entre esquerda e direita e tem o fato de, por conta dessa questão que você falou, de atacar o oponente político ao invés de querer resolver, hoje a gente tem uma prefeitura que não dialoga com o governo federal. E a gente pode ter um cenário de uma prefeitura que não dialoga com o governo do estado. E essas duas coisas são muito ruins. A gente está vivendo isso enquanto bancada paulista, porque o prefeito se recusa a aceitar a ajuda da Polícia Federal na Cracolândia e está a bancada paulista intermediando isso, me parece um grande absurdo. A gente viu agora, com essa questão da Enel, me parece que houve sim muitas falhas da economia de distribuição de energia elétrica nesse processo e é preciso ter um diálogo com a ANEEL, que é a agência que regulamenta, que acompanha. Inclusive, nós fizemos inúmeros questionamentos para a ANEEL, para entender onde houve falha do governo federal, onde houve falha da agência reguladora aqui de São Paulo, onde houve falha da companhia. Então, eu só queria trazer que isso é a forma como eu enxergo o mundo. Não dá para você fazer faculdade em Harvard, nos Estados Unidos, e morar na periferia e não saber dialogar. Foi aí que eu aprendi. Então, eu vejo que falta muito diálogo para resolver as coisas. E aí tem uma outra coisa que eu trago não dá para pensar a pauta ambiental, que não é só sobre a Amazônia, como as pessoas colocam. Muito importante, mas para mim a pauta ambiental é sobre a falta de saneamento básico no final da minha rua. É sobre criança morando em córrego, é sobre eu vi isso em fevereiro, toda a chuva de janeiro, fevereiro sobre a água, aí é ratazana do lado do berço da criança, como uma vizinha minha me relatou. Para mim, a pauta ambiental é sobre isso. E aí é grande demais, especialmente nesse momento de mudança climática, para a gente pensar numa caixinha. Tem que ser transversal. O que a gente vai fazer, por exemplo, para usar essas coberturas que São Paulo tem, uma cidade tão grande como a nossa, para você poder gerar energia solar? Como é que a gente vai tratar a questão da limpeza dos córregos, que é sobre viver bem, mas é também sobre estar seguro numa situação como essa? Mas tem uma questão que o Dr. Wagner colocou, deputada, que eu gostaria de reforçar. Que é o fato de, neste momento, você estar numa posição de cobrança mesmo. Você está como uma deputada federal que cobra. E na hora que você tiver de executar essa cobrança que você faz hoje, você tem ferramenta e condição de executá-la, justamente porque você vai precisar negociar também com um monte de gente estando no executivo. Eu reforço um ponto que eu trouxe e eu adiciono outro. Você não governa sem dialogar. Você não resolve a questão da distribuição de energia em São Paulo se você não faz o diálogo com o governo federal.
Você não resolve a questão da falta de saneamento básico nas periferias, do corte de água que toda noite a gente tem nas periferias de São Paulo, sem dialogar com o governo do estado. A gente não se atenta ao tanto de problema que não é resolvido, o tanto de falas que a gente vê. É culpa dele, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê, porque as pessoas não conseguem sentar na mesa para resolver um problema. Você se vê como essa pessoa que conseguiria dialogar com todos os entes. Se eu dialogo com o governo Tarcísio e com o governo Lula hoje, para resolver, por exemplo, a questão do corte de água na periferia, por que eu não faria isso numa posição de prefeita? Se no governo Bolsonaro, em quem eu não votei, as pessoas sabem disso, eu aprovei quase 10 projetos de lei, negociando com inúmeros ministros, é quem eu sou. Eu quero resolver as coisas. E aí tem um segundo ponto que eu acho que faltou na resposta ao Dr. Wagner, que é trazer a questão do comprometimento com a pauta. Eu encho a boca para dizer com muita segurança que eu vou apresentar as melhores ideias e o melhor time para São Paulo. Eu vou apresentar. Podem escrever e podem me cobrar sobre isso. Por quê? Porque as melhores pessoas, elas estão à sua esquerda e elas estão à sua direita. Elas trabalharam no governo do Serra, do Kassab e do Haddad e do Alckmin. E se você não tem capacidade de olhar para a pessoa, para o talento dela, para a ideia que está sendo apresentada, e você fala, é de esquerda, não quero. E se a esquerda tiver uma boa ideia para a educação? Teu partido pensa assim também? Aqui, com certeza. De novo, eu posso falar pelo PSB de São Paulo, do qual eu sou presidente. Que se Geraldo Alckmin e Márcio França pensam como eu na questão do diálogo, 100% governaram assim, agem politicamente assim. Eles estão muito mais preocupados, assim como eu, se a pessoa é boa, se a ideia é boa. E acho que, inclusive, quando o Alckmin decide ser candidato a vice-presidente com Lula, ele dá essa grande demonstração de que a gente vai colocar o Brasil à frente de qualquer discordância que a gente tenha.